Existe um padrão tóxico que mantém pessoas presas em uma vida menor do que poderiam viver. Ele não aparece como fracasso evidente. Ele se manifesta como rotina aceitável, como normalidade social. Psicologicamente, isso é perigoso porque o cérebro não reconhece ameaça no que é comum. O padrão se fortalece justamente por parecer inofensivo. Esse padrão começa quando você se acostuma a explicar demais e agir de menos. Sempre que algo não funciona, a mente busca justificativas para aliviar o desconforto interno. Isso reduz a dor momentânea, mas ensina o cérebro que fugir da responsabilidade é mais seguro do que assumir o controle das próprias decisões. A psicologia comportamental mostra que aquilo que você repete sem resistência vira identidade. Reclamar, adiar, esperar, comparar. Quando esses comportamentos se tornam frequentes, você começa a se enxergar como alguém preso às circunstâncias. Não é falta de capacidade, é excesso de tolerância com hábitos que enfraquecem. O erro não está em falhar. O erro está em normalizar falhas sem correção. Pessoas presas na mediocridade não erram mais do que as outras. Elas apenas param de ajustar. Aceitam incoerências pequenas todos os dias e chamam isso de realismo, quando na verdade é desistência gradual. O estoicismo sempre foi claro nesse ponto. Não são os eventos externos que aprisionam o indivíduo, mas a resposta automática a eles. Quando você transfere culpa, transfere poder. E quem não assume o próprio poder de escolha acaba vivendo em reação constante. Nunca em condução consciente. Esse padrão tóxico também aparece na relação com o tempo. Muito consumo, pouco esforço. Muito entretenimento, pouca construção. O cérebro aprende a preferir estímulo fácil e passa a rejeitar tarefas que exigem constância. Isso não é preguiça moral. É condicionamento repetido. A mente humana evita desconforto por padrão. Quando você não enfrenta desconforto voluntariamente, qualquer desafio parece exagerado. A vida não fica mais difícil, você fica menos preparado, e essa falta de preparo gera frustração silenciosa que se acumula com o tempo. Outro sinal claro desse padrão é a comparação constante. Você mede sua vida pelo progresso alheio. Psicologicamente, isso enfraquece porque tira o foco do único espaço onde existe controle real: suas ações diárias. Comparação excessiva destrói senso de progresso pessoal. Pessoas presas nesse ciclo sentem que estão sempre atrasadas, mas raramente mudam o comportamento básico. Elas esperam motivação, clareza total ou o momento ideal. Enquanto isso, o tempo passa e o padrão se fortalece sem resistência. A mediocridade se sustenta na espera constante. A mediocridade não chega como fracasso declarado. Ela chega como repetição confortável. Dias parecidos, decisões adiadas e promessas internas quebradas. O cérebro aprende que não agir não gera consequência imediata. E tudo que não gera consequência tende a se repetir. Toda vez que você sabe o que precisa fazer e não faz, algo se quebra internamente. Não é autoestima, é confiança. Você começa a desconfiar da própria palavra. Sem confiança interna, nenhuma mudança se sustenta por muito tempo. Esse padrão tóxico não nasce da ignorância. Ele nasce do excesso de tolerância consigo mesmo. Tolerância com atrasos, com desculpas, com versões fracas do próprio potencial. Isso se disfarça de gentileza, mas na prática é abandono silencioso. O ser humano se adapta rápido ao que repete. Se você repete fuga, o cérebro aprende fuga. Se repete esforço, aprende força. Não existe neutralidade psicológica. Ou você treina disciplina ou treina mediocridade todos os dias. Outro elemento central desse padrão é a dependência emocional de estímulo. Você age quando está animado, quando alguém cobra, quando algo externo empurra. Isso cria uma mente reativa. Quem só age sob pressão nunca constrói constância. Existe também a ilusão da preparação eterna. Você estuda, planeja, consome conteúdo, mas não executa. Isso gera uma sensação falsa de progresso. O cérebro gosta disso porque recebe dopamina sem risco. Mas sem ação não há transformação. O padrão tóxico se revela na frase interna: quando eu estiver pronto. Pronto raramente chega, porque prontidão não antecede ação. Ela nasce da repetição imperfeita. Esperar confiança é o caminho mais eficiente para permanecer parado. O padrão tóxico que prende a maioria das pessoas não é falta de capacidade, mas a repetição inconsciente de comportamentos emocionalmente confortáveis. A psicologia comportamental mostra que o cérebro prefere previsibilidade à evolução. Mesmo quando a previsibilidade gera dor, ela ainda é mais segura do que o desconhecido. Por isso, muitas pessoas permanecem em rotinas medíocres, não porque são fracas, mas porque o cérebro foi treinado a evitar tensão, esforço e risco psicológico.
Estudos em neurociência indicam que o sistema dopaminérgico se adapta rapidamente ao conforto, pequenas recompensas fáceis, distração, procrastinação, validação externa, criam um ciclo fechado de satisfação imediata. Esse ciclo reduz a tolerância ao esforço profundo. Com o tempo, tarefas que exigem foco, paciência e disciplina passam a ser percebidas como ameaças. A mediocridade, então, não surge do fracasso, mas da ausência contínua de desafio real. A psicologia do desenvolvimento adulto mostra que crescer exige frustração bem administrada. Sem frustração, não há reorganização interna. Pessoas presas nesse padrão evitam qualquer situação que possa ferir o ego, expor limitações ou gerar desconforto emocional. Preferem narrativas internas que aliviam a culpa, mesmo que sabotem o futuro. Assim, o indivíduo passa a proteger a própria identidade atual em vez de construir uma identidade mais forte. Outro ponto central desse padrão tóxico é a terceirização da responsabilidade. Pesquisas em psicologia social mostram que indivíduos que atribuem seus resultados majoritariamente ao ambiente tendem a estagnar mais rápido, não porque o ambiente não influencie, mas porque a percepção de controle interno é o que impulsiona a mudança. Quando tudo é culpa do sistema, das pessoas ou do passado, a ação presente perde sentido e força. A mediocridade se mantém quando o indivíduo confunde compreensão com transformação. Entender seus problemas não é o mesmo que mudá-los. Muitos consomem conteúdos, discursos e explicações que geram alívio momentâneo, mas não exigem ação concreta. O cérebro interpreta esse consumo como progresso, quando na verdade é apenas anestesia cognitiva. Esse fenômeno é amplamente descrito em estudos sobre falsa sensação de competência. Há também o fator da identidade social. A antropologia comportamental demonstra que grupos reforçam padrões médios para manter coesão. Quando alguém tenta sair desse padrão, sofre resistência direta ou indireta. Comentários sutis, ironias e desvalorização funcionam como mecanismos de controle social. Para muitos, é mais fácil reduzir o próprio potencial do que enfrentar o desconforto de se tornar diferente do grupo ao qual pertence. Com o tempo, esse padrão cria uma vida funcional, porém rasa. A pessoa trabalha, se relaciona, consome, mas sente um vazio constante. Não é depressão clínica, é estagnação existencial. A psicologia existencial descreve isso como perda de sentido por falta de autoexpansão. O indivíduo não sofre por falta de prazer, mas por falta de direção e coerência entre o que poderia ser e o que escolheu manter. Romper esse padrão não exige motivação extrema, mas consciência disciplinada. Estudos mostram que mudanças sustentáveis começam com pequenas decisões consistentes, não com picos emocionais. O primeiro passo é tolerar o desconforto sem buscar fuga imediata. Isso reeduca o cérebro a associar esforço com identidade, não com ameaça. É assim que a mediocridade perde força, quando o desconforto deixa de ser evitado. Esse processo é lento e silencioso. Não gera aplausos imediatos nem validação social rápida. Pelo contrário, muitas vezes gera estranhamento e solidão inicial. Mas é exatamente nesse ponto que ocorre a transição psicológica. O indivíduo deixa de viver reagindo e passa a viver escolhendo. A mediocridade não acaba com um grande gesto, mas com decisões repetidas que ninguém vê. No final, o padrão tóxico só se mantém enquanto é inconsciente. Quando se torna visível, ele perde poder. A pergunta não é se você é capaz de sair dele, mas se está disposto a abrir mão do conforto psicológico que ele oferece. Porque toda mediocridade protege algo, o ego, o medo ou a identidade antiga, e toda evolução cobra esse preço. Existe um erro comum ao falar de mediocridade, tratá-la como falta de ambição. A ciência aponta o oposto. Muitas pessoas presas nesse padrão até desejam uma vida melhor, mas evitam o custo psicológico da transformação. A ambição sem tolerância ao desconforto se transforma em fantasia. O indivíduo imagina uma versão futura de si mesmo, mas age diariamente para preservar a versão atual. Essa incoerência interna consome energia mental e gera frustração crônica. A neurociência chama esse fenômeno de dissonância cognitiva adaptativa. Para reduzir o desconforto interno, o cérebro cria narrativas que justificam a estagnação. Agora não é o momento. Quando tudo melhorar, eu começo. Eu sou assim mesmo. Essas frases não são mentiras conscientes, mas mecanismos automáticos de proteção. Elas mantêm a autoestima intacta enquanto sabotam o crescimento. O problema não é pensar assim uma vez, mas transformar isso em identidade. Com o tempo, o padrão tóxico se infiltra nas decisões pequenas. Acordar mais tarde, evitar conversas difíceis, adiar responsabilidades simples. Nada disso parece grave isoladamente. Porém, estudos longitudinais mostram que a soma dessas microdecisões molda o destino psicológico do indivíduo. A mediocridade não chega como um colapso, mas como um acúmulo silencioso de concessões internas, feitas para evitar desconforto momentâneo.
Outro elemento central é a confusão entre potencial e desempenho. Psicologicamente, muitas pessoas se apegam à ideia de potencial, porque ela preserva a sensação de valor sem exigir entrega real. Enquanto o potencial existe, o ego se sente seguro. O desempenho, por outro lado, expõe falhas, limites e comparações reais. Por isso, o padrão tóxico prefere promessas internas a resultados concretos. É mais seguro imaginar do que executar. A psicologia existencial descreve que a falta de ação coerente gera ressentimento acumulado. Esse ressentimento não é direcionado apenas ao mundo, mas ao próprio eu. A pessoa começa a se irritar com quem age, cresce ou evolui, porque essas figuras funcionam como espelhos incômodos. Não é inveja simples, é dor psicológica não resolvida. O sucesso alheio expõe escolhas que foram adiadas ou evitadas. Com o passar dos anos, esse padrão endurece. O cérebro se torna menos plástico quando não é desafiado. Rotinas previsíveis reduzem a capacidade de adaptação emocional. O indivíduo passa a confundir estabilidade com segurança, quando na verdade está apenas evitando o crescimento. A mediocridade nesse estágio não é mais uma fase, mas um estilo de vida emocionalmente defendido. Romper definitivamente exige algo específico. Assumir responsabilidade sem dramatização. Não é culpa excessiva nem autoataque, mas clareza. Estudos mostram que indivíduos que desenvolvem locus de controle interno realista tendem a agir mesmo sem motivação. Eles não esperam sentir vontade, eles constroem vontade através da ação. Essa inversão é crucial para sair do padrão tóxico. A mudança começa quando o desconforto passa a ser interpretado como sinal de alinhamento, não de erro. Sentir resistência ao agir não significa que você está no caminho errado, mas que está rompendo um padrão antigo. O cérebro reage porque está perdendo uma zona conhecida. Persistir nesse ponto é o divisor entre quem permanece mediano e quem se reconstrói psicologicamente. No final, a mediocridade não é um destino imposto, mas uma negociação silenciosa que se repete todos os dias. Ela sobrevive de desculpas internas, conforto imediato e medo de frustração. Quando o indivíduo aceita pagar o preço psicológico da evolução, esse padrão perde função. E tudo começa com uma decisão simples, repetida com disciplina: agir mesmo sem garantia de conforto.